Pessoal, muito bom dia a todos. Hoje nós estamos aqui com a doutora Kellen Daros, uma referência na área de radiodiagnóstico, docente do Departamento de Diagnóstico de Imagem da Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, com mais de 30 anos de experiência atuando na área de qualidade de imagem. Então, gostaria muito de agradecer, doutora Kellen, por esse tempo aqui, esse bate-papo junto com a Cônica Minolta, nesse momento tão especial que é o Outubro Rosa. Obrigada pela sua participação. Olá, bom dia. Eu que agradeço o convite. Espero poder ajudar a esclarecer o que for necessário. Obrigada. Junto comigo também gostaria de trazer a Lívia Magnani, nossa referência, especialista e autoridade na área de mamografia de todo o nosso portfólio, né? Conversando aqui um pouquinho sobre lançamentos do Delicata, uma linha de extensão do equipamento, já peguei a história. E com esse olhar mais intensificado para que a gente fale da qualidade de imagem das nossas mamografias. Então, não somente ali preocupado com as nossas pacientes e convidando todos a fazer o exame de mamografia anualmente, nós também gostaríamos de falar um pouquinho sobre a qualidade de imagem do mamógrafo. Então, hoje no Brasil a gente encontra uma diversidade de soluções. Nós ainda temos nossos hospitais em áreas mais remotas, que vão trabalhar com a solução analógica, né? E aí que a gente fala realmente de filme analógico. E aí nós temos também a digitalização através do CR, a introdução do retrofit para digitalizar de uma forma já digital, e os nossos mamógrafos digitais, chegando até as tecnologias como a tomossíntese. Doutora Kellen, como você tem visto essa movimentação da digitalização dos mamógrafos dentro do Brasil e a importância da gente trazer e falar um pouquinho mais sobre qualidade de imagem para essas máquinas, inclusive as que estão obsoletas dentro do nosso parque? Bom, é uma pergunta bem ampla essa, né? Porque essa migração do analógico para o digital trouxe um benefício incontestável à qualidade da imagem, à nitidez da imagem, ao detalhamento da imagem, mas para o sistema digital funcionar direitinho, não é só o equipamento, não é só o treinamento técnico, é uma gama de parâmetros que tem que ser monitorado, que se não trabalhar em conjunto e um desses parâmetros falhar, não adianta ter o melhor mamógrafo, o melhor sistema retrofit, o melhor sistema CR, o melhor DR, aparelho DR, se um desses processos falharem. Então, se você me permitir, eu vou falar rapidamente de alguns deles, tá? Mas vai desde o treinamento do técnico que vai fazer o exame. Infelizmente, eu sou docente de curso de tecnologia e coordenei o primeiro de São Paulo e hoje sou vice-coordenadora, já coordenei o da Unifesp, e eu falo isso muito para os meus alunos, a Lívia está aí, já deve saber o que eu vou falar. A tecnologia digital pode trazer um problema muito grande, porque do mesmo jeito que você ajusta a sua fotografia no seu telefone, aí tirando foto de tudo aí que todo mundo tem hoje no celular, se não for feita uma aquisição da imagem adequada, a imagem já falha lá na frente para o médico laudar. Então, o treinamento inicial, o grande problema é a posição do técnico. E no analógico, quando ele errava, logo o médico voltava o exame e fala, faz direito, porque está expondo o paciente e ficou uma porcaria esse exame. Então, o técnico era meticuloso, era um artista. Com a tecnologia digital, escondeu os erros do técnico. Então, o primeiro parâmetro é o treinamento do profissional que vai fazer a imagem. Segundo, é o tipo de sistema digital que você escolheu. Se for CR, é apropriado? Sem dúvida. Muitas vezes eu gosto mais do CR do que do DR. A Lívia sabe disso em algumas tecnologias. Inclusive em dose, tá? Quando você põe o retrofit, a placa lá no sistema analógico, a mesma coisa. A imagem fica boa também. E no DR também fica boa. Uma tecnologia não é melhor do que a outra, desde que bem ajustado para aquele equipamento.
tá? Então, a solução é o que cabe no bolso da clínica e do serviço, desde que bem ajustado. Então, uma é a aquisição. A segunda é o tipo de tecnologia ajustada para aquele gerador de raio-x. Então, se é o CR, o gerador de raio-x, os parâmetros de exposição da máquina de exposição ao raio-x tem que estar ajustado para o CR, tem que estar ajustado para o flat panel, para o retrofit, ou quando tem o DR totalmente, né, o raio-x e a placa já num conjunto todo de aquisição, muitas vezes, sim, por problema técnico na aquisição do raio-x, porque o tubo de raio-x desgasta com o tempo, também você pode ter problema. Então, é o ajuste, a manutenção desse sistema, tá? Seja ele qual for. E por último, essa imagem vai para um sistema PACS. O sistema PACS já comprime essa imagem, tem que ter o poder de descompactar e trazer a realidade que foi adquirida, com a resolução que foi adquirida. Se o sistema PACS também não for adequado, for de uma qualidade contestável, você já perde aí a imagem. E pior, a hora de visualizar a imagem. Então, está lá no médico, tá? O radiologista, eu sou física, né? Não sou médica, mas o médico acessou a imagem pelo seu computador, e se foi pelo computador dele em casa, isso já acabou com a imagem. Ele precisa ter um monitor de alta resolução, de 5 megapixels, que tem um perfil de iluminação da tela adequado, e não pode ser no Apple da casa dele, né, no computador dele. Ele não pode trabalhar num de 5 megapixels do comercial. Existem normas técnicas específicas para cada um desses procedimentos, desde a formação do técnico até o monitor. Então, às vezes, morre na praia. Fez a imagem linda, maravilhosa, fez num aparelho super calibrado e põe no monitor de baixa resolução. E o alvo principal, que é ver as coisas bem pequenininhas na mama, que são as microcalcificações, morreram. Porque o monitor não traz essa informação, porque não tem capacidade técnica para isso, ou seja, a resolução de ver coisinhas pequenininhas. O que a gente entende de resolução? Vocês lembram dos ícones como ficavam no monitor do computador da gente? Uns baita íconezão? Quanto menorzinho ele aparecer, maior resolução ele tem. É isso, hoje todo mundo conhece por causa dos telefones que querem com mais pixels, não é isso? Então, quanto mais pixel, melhor você tem de resolução. E se você tem uma uniformidade da tela, melhor ainda. Então, é um conjunto de parâmetros que seja lá qual for, o fabricante de todos os equipamentos ou dos monitores, se atender os requisitos mínimos, eu tenho uma garantia de uma imagem confiável e eu não vou perder as microcalcificações. Porque as microcalcificações é o pior para se ver. E elas, muitas vezes, dependendo do formato dela, se é uma vírgula, se é um Y, ela pode ser um câncer de mama. Então, se você não tem a capacidade de ver essa pontinha da vírgula, essa extremidade da bifurcação de um Y, de coisas bem pequenininhas, você vai levar o médico a dar um laudo errado. Então, essa é a nossa briga como físico na área de controle de qualidade. Manter todo o processo da melhor forma possível. Toda a cadeia, né? Desde a aquisição, a formação da imagem até o laudo. Eu acho que esse é um bom ponto, né, para a gente falar. A gente viu que a pandemia ela impactou muito os exames eletivos, mas ela acelerou também alguns processos. O telelaudo foi um desses processos, né? A telemedicina, ela acabou sendo impulsionada, né, pela pandemia, e aí a gente vê essa preocupação, né? Muitos centros, eles têm um investimento em health techs e conseguem atender com qualidade toda a cadeia, inclusive a parte do telelaudo, mas a gente ainda sofre um pouco em lugares mais remotos para esse tipo de adequação tecnológica. Hoje, como que a gente tem visto, né, esse não preparo para o telelaudo no cenário do Brasil, onde a gente tem várias diversidades, né, de tecnologias, norte, sul, sudoeste, lugares mais afastados, como que você tem visto essa nossa preocupação de levar a qualidade e o diagnóstico preciso quando a gente fala de medicina à distância? Então, aqui no Brasil, a gente precisa ter bastante cuidado com esse assunto, tá? Porque se eu falar para vocês, não pode pôr um mamógrafo digital num lugar muito distante, no interior aí do Nordeste ou do Norte do país, eu vou deixar essa população sem acesso a essa tecnologia.
né? Mas com essa coisa toda de telemedicina e diagnóstico à distância, a gente precisa entender que a mamografia é o mais crítico, tá? É o que teria que ser tomada maior atenção. Porque a resolução da imagem, que eu falei, é o detalhamento da imagem, por mais que todo mundo ame a ressonância e tudo quer fazer ressonância, é de pior resolução, tá? Então, ela vê coisas importantes, principalmente de tecido mole, tá? E tem milhares de ferramentas para um benefício enorme ao paciente, mas não tem poder de detalhamento de coisas pequenas. Passando aí depois para as hemodinâmicas, pela radiologia geral, e a mamografia que precisa demonstrar na imagem o maior detalhe, né? A estrutura menorzinha, por isso que eu preciso de um sistema de alta resolução. Então, a gente tem visto aqui em São Paulo, como pelo Hospital de Barretos e muitos centros importantes, muita atenção na mamografia, onde lá as imagens são adquiridas, né, nos centros diagnósticos e vão para uma central de laudos, muitas vezes, ou não, dentro do hospital também, que tem essa responsabilidade de garantir o mínimo de qualidade do todo o processo, tá? Apesar de ter ainda bastante problema relacionado à aquisição de imagem com os técnicos, tá, e tecnólogos, também da manutenção do equipamento, já peguei aí histórias, a Lívia deve contar aí do tempo que eu trabalhei com ela, e ela vê aí durante toda a minha formação aí problemas que parecia simples e de repente criou um caminhão de preocupação, então tem que ajustar junto o fabricante do mamógrafo e a placa e tudo mais. E tem se preocupado com isso, e nas centrais de laudo para mamografia, a gente tem percebido as pessoas, pelo menos, comprando monitores de alta resolução. Mas, infelizmente, isso não é para o Brasil inteiro, tá? Porque tudo isso é muito caro. E a gente tem visto processos de licitação muito mal feitos. Então, me desculpe aí meus pares aí do governo federal, né? Meu pessoal do Ministério da Saúde e tudo mais, mas infelizmente, para tentar abrir para todos os concorrentes, para fazer uma licitação que entre bastante pessoas, né? Para pegar realmente o menor preço, as características tecnológicas estão se deixando passar. E muitas vezes, às vezes, põe característica tecnológica que nem é daquela área. Então, eu tenho visto, às vezes, algumas licitações, algumas pessoas me perguntam e falam, olha o que pôs esse pessoal dessa licitação. Então, para o serviço público geral, para a população em geral, a mamografia ainda tem muito que melhorar, principalmente a digital. Porque o governo não tem um processo de fiscalização tão ostensivo. Tá? Agora, nos serviços particulares, isso, principalmente das capitais, isso já está melhor. Tá bem melhor. Prof, uma pergunta interessante dentro desse cenário que a gente está conversando, e principalmente para os médicos, né, que às vezes não conhecem tão profundamente as tecnologias de digitalização das imagens, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da importância da máquina, da calibração do mamógrafo ser correta e adequada para aquele receptor de imagem, que seja um CR, que seja uma placa DR, que seja um detetor integrado ao sistema. O quanto isso é importante para a qualidade de imagem final. É importante isso, né, que com certeza todo radiologista ou físico, ou até tecnólogos em radiologia que me ouvir agora, vai entender, e vocês me desculpam as duas meninas aí, né, que se eu falar em termo técnico muito diferente, né. Então, a gente sabe que para produzir uma imagem, tem que fazer uma sombra, né. Então, eu tenho aqui minha mão, a radiação vem, aqui eu faço a sombra. Então, seja ela com luz, seja ela com calor, aqui vai ter menos calor, seja ela qual for, não é diferente para o raio-x. Tá? Então, ó, minha mão aqui atrás, eu posso fazer uma sombra, agora está toda distorcida lá atrás, porque está vindo luz de tudo quanto é lado. Então, fazer raio-x é isso. Então, o que acontece? Quando eu aplico o raio-x na minha mão, ele vai ter um poder de penetração onde a onda de calor e de luz não passa. Então, o raio-x é penetrante, passa, ele só vai brecar onde tem o osso. E aí vai fazer a sombra do osso. Tem um monte de tecido mole, vai passar com mais dificuldade, vai ficar cinzinha. Em volta vai ficar bem contrastado, né? Bem incidente a radiação, vai ficar bem captada, e aí faz o contorno. Então, fazer raio-x é isso. É uma luz de alta energia que eu não vejo. É uma onda eletromagnética de alta energia.
e por ela ter alta energia, ela pode produzir carga elétrica no meio e dessa carga elétrica gerar algum problema à saúde. Então, grosseiramente, é esse tipo de coisa. Então, vamos lá. Se eu expor com luz forte um pedaço de plástico, a luz forte nem vai ver o plástico, não é isso? É a mesma coisa na hora de fazer uma imagem da mama. Na mama, é praticamente só tecido mole. Tem parênquima mamário, tem gordura, tem a pele. Eu quero ver um monte de cisquinho lá dentro, calcificado. Então, eu tenho que fazer esses cisquinhos aí, calcificados. Tem as coisas maiores também, fibras, massas e tudo mais. Mas ver esses cisquinhos lá dentro, eu preciso ter um controle para vê-lo. Então, a quantidade de raio-x que passa tem que ter um poder de penetração que não fure, ou seja, não ultrapasse esses cisquinhos que podem ser calcificados, que podem ser a doença, né? Pode ser o alvo de investigação, a microcalcificação. E se eu der radiação muito fraca, às vezes nem chegou lá. Só que qual é o grande problema do sistema digital? É que, independente de ter sido formada a sombrinha daquela microcalcificação ou não, a imagem fica bonita para o médico ver. Já aconteceu, sim, num lugar que eu fui, muito famoso, que eu fui chamada por quê? As microcalcificações da paciente sumiram. Ou seja, ela, um lugar famoso, que ficou desesperado, me chamou, tá? E fez assim, a paciente fez o exame de controle no ano seguinte e sumiram as microcalcificações. Ou seja, estava tudo funcionando lindo, maravilhoso. O tubo de raio-x que gera esse raio-x que pode estar com grande poder de penetração ou menor poder de penetração por variação técnica ou desgaste normal dele, ofereceu uma exposição, não fez a sombrinha lá embaixo, mas a imagem saiu linda, maravilhosa. Então, essa preocupação é a maior preocupação na nossa área de qualidade de imagem. Aí a paciente faz o exame, disse que está tudo bem, a imagem mostrou, ninguém vai dizer que tem alguma coisa lá, ele volta em seguida, cheio de microcalcificações, porque o tumor cresceu, a malignidade aumentou. A mesma coisa, ao contrário, né? Como eu falei desse serviço, né? A paciente ficou boa. Ficou boa. As calcificações, as microcalcificações estão lá. Então, isso é um problema comum e por isso que fora do país, a Agência Internacional de Energia Atômica, tá? O ACR, o EFOMP, todos os órgãos reguladores de qualidade de imagem internacional pegam muito no pé na área de mamografia, porque a responsabilidade é muito grande. Então, eu costumo falar para os meus alunos da residência, agregar aqui para o cardiologista, eu falo assim, vocês são reféns de todas essas tecnologias. Porque, de repente, você tem um monitor de alta resolução, você está num local de excelência e você vai se deparar com essas coisas. Uma imagem que a paciente tinha micro e sumiram as micro. Aí, onde foi feita essa imagem? Sei lá, veio de todo o interior do Mato Grosso, ou daqui de São Paulo mesmo. Aqui em São Paulo nós temos muito problema. Eu falo que São Paulo é uma amostra de todos os problemas que tem no Brasil inteiro. Tá? Professora, e complementando essa parte, hoje no Brasil, durante muito tempo, né, a gente sabia que não existia uma legislação específica para equipamentos digitais. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre hoje, né, já existe uma legislação específica baseada em normas internacionais e o que isso veio agregar aqui para o controle de qualidade dessas mamografias, para mitigar todo esse cenário preocupante que você falou para a gente. Só no fim de 2019, eu acho que foi 2020, bom, há 2 anos atrás, é que a vigilância sanitária, através do Ministério das normas técnicas, né, é que colocaram algumas coisas relacionadas à qualidade de imagem digital. E vieram bastante coisas, principalmente em mamografia, tá? O pessoal que faz essas normas são físicos, são pessoas relacionadas à regulamentação técnica, né?
temos também aí participação do Colégio Brasileiro de Radiologia, que ajuda nisso tudo, pela sua comissão de mama e tudo mais. Então, todo esse colegiado todo de pessoas criaram essas normas e todas elas estão baseadas, sim, nas normas internacionais. Então, percebeu-se que alguns testes seriam possíveis de serem aplicados nas tecnologias digitais para mamografia aqui no Brasil. A grande dificuldade são phantoms ou simuladores de controle de qualidade. Uma coisa muito difícil, tá? É o detetor, tá? A câmara de ionização ou então o instrumental multifunção, que tem que ter adequado, principalmente quando tem tomossíntese, e os equipamentos têm tomossíntese e tem um tubo de raio-x diferente, com alvo, filtro, né? A característica do tubo diferente do usual, né? Que o comum era sempre ter um alvo, né? Do tubo de raio-x de molibdênio com filtro de molibdênio, molibdênio com filtro de ródio, e agora apareceu tungstênio com prata e os instrumentos que medem a radiação para fazer a aferição do feixe de raio-x são poucos que têm. Então, o instrumental para fazer tudo isso que a norma técnica atual quer é difícil de encontrar. A gente vê algumas empresas de controle de qualidade mais sérias que têm esse instrumento e algumas que não têm, simplesmente elas colocam que não foi possível fazer o teste naquele espectro, faz só no comecinho, no mais simples, no recurso mais simples do mamógrafo. Então, o que nós temos de grande dificuldade para isso valer, né, para esse processo todo de controle da imagem valer a pena e estar sendo realmente efetivo para controlar todo esse processo, infelizmente, a manutenção dos mamógrafos, que nem sempre as empresas fazem uma manutenção adequada e, ao mesmo tempo, nem sempre a clínica contrata um serviço de manutenção periódica, né? Só contrata corretiva, ou seja, quando quebra, chama para arrumar. E não tem como, tem que monitorar temporalmente, né? Tem teste diário, tem teste semanal, tem teste mensal e tem teste anual. Então, esse processo falha e a dificuldade tecnológica para medir todos esses mamógrafos é grande ainda. Entendo. Tá? Então, você tem empresas sérias de controle de qualidade, conheço muitos físicos, colegas nossos, que têm instrumental adequado, mas, infelizmente, eu acho que ainda é muito aquém do que necessário. Tá? Perfeito. É uma preocupação da nossa associação, né? Instrumentar, assessorar, né? Ajudar nesse processo, né? Mas, infelizmente, ainda a gente percebe, vendo os laudos de controle de qualidade que são emitidos, muitas vezes só para resolver o problema legal da clínica, ou seja, mandar para tirar o alvará de funcionamento. Mas a gente está melhorando bastante nisso também. Que bom, a gente fica feliz com isso. E mais uma pergunta importante, professora, qual hoje, né? Hoje o Colégio Brasileiro de Radiologia, ele tem um papel para esse controle de qualidade dos mamógrafos que estão rodando. Eu queria que você falasse um pouquinho da certificação que eles fazem para ajudar nessa parte da qualidade da imagem que está sendo feita aí por todo o país. Então, já há mais de 10 anos, o Colégio Brasileiro de Radiologia se preocupa com isso, tá? E emite um selo de qualidade. Então, se não estiver dentro dos parâmetros pré-caracterizado por essa comissão de mama, eles avaliam tudo que a clínica mandou e só dá o selo, né? Só acredita, né, nessa clínica se atender todos os parâmetros. Então, é um processo que vale a pena fazer, né? O CBR tem ajudado muito, tem comissões bastante sérias, né? E pessoas bastante sérias nessa comissão, que estão preocupadas realmente em ajudar a garantir a qualidade, porque a gente sabe, né? Pode ter contratado um serviço para fazer tudo isso para obter o selo, e depois a clínica pode, às vezes, relaxar, já obtive, então tira algum processo. Porque manter qualidade, gente, tem um custo,
né? E hoje no Brasil tudo é caro, né? Então, se você puder cortar o custo nesse processo aqui, já vi que está tudo bom, vamos tocando o barco, porque precisa ganhar dinheiro, se a pessoa não encarar o processo de manutenção do controle de qualidade como uma necessidade, aí falha todo o processo, né? Se vocês forem pegar os aparelhos DR, todos eles, a maior parte deles são importados, acho que tem um nacional agora, que eu me lembre, mas a maior parte deles são importados. Nos próprios softwares das máquinas tem uma área lá no comando onde vai fazer de qualidade de imagem. Ou seja, se você for para a Europa, você for para o Japão, for para os Estados Unidos, um fiscal, fiscal, uma pessoa que vai verificar se o sistema está com qualidade ou não, vai abrir aquela área e vai ver que foi feito o teste todo dia, tem tudo preenchido lá. Só que aqui ainda a nossa fiscalização não faz isso. Tá? Ontem mesmo eu estava com treinamento do pessoal lá da universidade e eu estava reclamando isso com a minha técnica. Por que não está preenchido tudo? Não, porque a gente faz, mas no Anotef tem que estar na máquina. Então, ontem mesmo no nosso serviço, nós temos 2 equipamentos bons lá e eu enchi a minha técnica, e ela é excelente, né? E a física que trabalha com ela, tem que estar na máquina. Eu tenho que chegar aqui e ver na máquina. Mas não é o hábito nosso. Mas no Japão nos Estados Unidos, em alguns lugares sim, porque nos Estados Unidos tem as regras um pouco diferentes de lugar a lugar. E na Europa, muitos dos países são assim. Facilita a fiscalização. É um aprendizado, né, professora? É um aprendizado, é um processo de aprendizado que o Brasil tá olhando para isso com um pouco mais de atenção agora, né, Dani? Exato, também. Exatamente. Acho que é o início dessa jornada, né, de melhorias de processo, e a gente quis realmente trazer essa provocação para esse olhar mais delicado para a saúde da mulher, e falar de saúde da mulher não é simplesmente investir em tecnologia, mas é garantir que essas tecnologias estejam calibradas e funcionando de forma adequada, né? Desde que você decida ou tenha apenas um investimento para uma mamografia analógica, com CR, com retrofit, ou tem altos investimentos para equipamentos com tomossíntese e full digital, manter esse equipamento atualizado, calibrado, ele é mais importante para assegurar a assertividade do diagnóstico dessa mulher, né, da paciente que está ali submetida ao exame. Doutora Kellen Darros, muito obrigada por esse bate-papo, trazer esse olhar mais delicado, essa atenção para um tema tão importante que muitas vezes é negligenciado e que a gente precisa ter esse viés, né, essa educação do nosso Brasil. E aí, não só as grandes instituições como o CBR, nós, como indústria, como os professores, nós também temos o nosso papel de levar o conhecimento para o Brasil, e muito obrigada por essa oportunidade. Bom, eu que agradeço, espero ter ajudado. Lembrando que toda imagem de raio-x ou que envolva a exposição à radiação, desde que bem indicada, deve ser feita. Então, falar de dose de radiação é só com o seu médico. Então, muitas pessoas têm medo, usei muito raio-x, pouco raio-x. Não, raio-x bem utilizado só traz benefício, e essa é a linha que a gente trabalha. Então, eu agradeço, né, a vocês pelo convite, espero ter ajudado nesse bate-papo, e com certeza, né, todo o nosso trabalho, empresas, né, indústria, e eu vejo várias se movimentando assim como vocês, isso significa responsabilidade, e eu fico contente que no nosso país essa responsabilidade está vindo desde a empresa até a conscientização dos profissionais e de todo o processo na área da saúde, né? Então, eu agradeço vocês e tenham um bom dia, e se precisar é só chamar, tá bom? Professora, obrigada. Obrigada. Um beijo, fica com Deus. Tchau.